Olá, boa noite. Agora são 7h22 pelo horário de Brasília. Já está no ar nosso encontro marcado de toda quarta-feira aqui no programa TV Bancários. O tema do programa de hoje, Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Eu recebo aqui a auditora aposentada Maria Lúcia Fatorelli. Muito obrigado pela presença, doutora Maria Lúcia. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer recebê-la aqui. Obrigada. Lembrando que você pode participar desse programa enviando suas dúvidas e seus questionamentos pelo Linha Direta. Veja só. Para participar é muito fácil. Basta acessar o site do Sindicato dos Bancários e clicar no ícone do programa. Na página de exibição, você irá encontrar o Linha Direta. Coloque o seu nome e a sua dúvida. Se achar necessário, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a fortalecer as lutas da categoria no programa TV Bancários. E agora também a gente separou um vídeo sobre o lançamento da campanha o lançamento de mídia da campanha nacional dos bancários 2015. Roda aí, Diego. Fique ligado que a campanha nacional 2015 já começou. Nós vamos falar hoje sobre a Auditoria Cidadã da Dívida Pública. A primeira pergunta que eu faço para a doutora é, explica para a gente o que vem a ser dívida pública do ponto de vista técnico. Sim. Bom, a dívida pública é uma dívida contraída pelo poder público, que pode ser pela União, pelo governo federal, pode ser contraída pelos estados ou empresas nacionais, estatais, bancos públicos. Quer dizer, uma dívida contraída pelo setor público é considerada uma dívida pública. Isso tecnicamente. O problema é que a gente tem investigado esse endividamento público e temos determinado que existe um verdadeiro sistema da dívida, né? Um sistema por meio do qual essas dívidas, elas não têm uma contrapartida real. Há um grande esquema movido por uma série de engrenagens que envolvem o modelo financeiro, envolvem o modelo econômico, privilégios, o sistema político, o sistema legal, que constroem toda essa engrenagem que privilegia esse sistema da dívida, que existe no mundo todo, não é só no Brasil, ele existe dessa forma no mundo todo. Doutora Maria Lúcia, existe uma relação entre a dívida interna e externa? Existe. Antigamente, essa definição dívida interna e dívida externa, ela era bem específica. De acordo com o que a gente encontra nos livros, a dívida interna é a dívida contraída em reais junto a residentes no país. E a dívida externa seria a dívida contraída em moeda estrangeira junto a bancos internacionais. Mas o que está acontecendo na prática? Quando o Tesouro Nacional lança títulos da dívida pública interna e o Banco Central leiloa esses títulos, vários bancos estrangeiros compram esses títulos. Então, hoje, há uma confusão entre esses termos, dívida interna e dívida externa, de tal forma que o importante é que a sociedade compreenda o que é dívida pública. A dívida contraída pelo setor público, que pode ter a característica de dívida interna ou externa, e ambas são, hoje em dia, bem interligadas. Tá certo. O tema do programa de hoje é Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Recebemos aqui a doutora Maria Lúcia Fatorelli, ela que é auditora aposentada da Receita Federal, autora e coordenadora do livro Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Experiência e Métodos, e fundadora do movimento Auditoria Cidadã da Dívida no Brasil. São mais de 15 anos já trabalhando com esse movimento, né? Sim, nós estamos completando 15 anos este ano. A segunda pergunta que eu faço para a senhora, doutora, é que dados de 2014 mostram que somente o pagamento de juros e amortizantes da dívida consumiu 45,11% do orçamento da União. Por que esses valores são tão altos? Inclusive, nós temos até um gráfico para mostrar aqui. Uhum. Pode passar aqui o primeiro slide. Para falar sobre esse orçamento de 2014, esses dados de 2014, né? A Auditoria Cidadã trabalha unicamente com dados oficiais. Esse gráfico mostra
a destinação no orçamento da União executado em 2014 para a dívida pública. Foram 45,11%. Não é? Esses valores são altos porque a dívida está muito alta. Esse valor corresponde aos juros e amortizações tanto da dívida interna como externa. A dívida interna já supera 3 trilhões e 600 bilhões de reais. É o volume de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. 3 trilhões e 600 bilhões. E a dívida externa é 550 bilhões de dólares. É verdade que nessa parte dos 550 bilhões de dólares, uma parcela dela é privada. Então, não entra aqui o volume dos juros e amortizações da parte privada, somente da parte da dívida externa pública e da dívida interna em títulos, né? Então, esse valor é alto porque, por um lado, a dívida está muito elevada. Por outro lado, os juros que o Brasil paga sobre a dívida, tanto interna como externa, são os maiores do mundo, historicamente, né? A Selic, que está atualmente em 14,25%, é disparado a maior taxa de juros do mundo e os títulos vendidos pelo banco, leiloados pelo Banco Central, ainda alcançam taxas superiores à Selic. Então, com juros tão elevados, nós chegamos nessa distorção do nosso orçamento federal, de tal forma que a dívida todo ano leva quase a metade dos recursos, enquanto, por exemplo, a saúde ficou com 3,98%, menos de 4%. A educação com 3,73%. Né? E outras áreas fundamentais para o desenvolvimento do país, ciência e tecnologia, por exemplo, quase zero, 0,28%. Né? Ao estudarmos esses dados do orçamento federal executado, nós compreendemos por que o Brasil, 7ª economia mundial, um dos países mais ricos do mundo, é um país tão desigual. Não é? E nós compreendemos também por que há tanto ataque contra a Previdência Social. Não é? A Previdência Social, ela absorve cerca de 20%, em 2014 absorveu 21,7% dos recursos. Né? E ela é altamente superavitária. Não existe o falacioso déficit da Previdência tão propagado pela grande mídia. Não é? A Previdência ela é um dos tripés da Seguridade Social, criada pela Constituição de 1988, né? A Seguridade compreende a Previdência, Saúde e Assistência, e esse conjunto da Seguridade Social é altamente superavitário. Em 2014, sobraram mais de 53 bilhões de reais na Seguridade Social, que foram destinados para esse montante aqui do pagamento de juros e amortizações da dívida. Tá certo. Agora, pelo horário de Brasília, são 19h31. Lembrando que você pode participar desse programa enviando suas dúvidas, seus questionamentos, que a doutora responde aqui ao vivo as suas perguntas. A terceira pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora, doutora, é quem se beneficia com juros da dívida pública e que problema a dívida pública esconde? Então, eu queria pedir para colocar o próximo slide, que esse slide, enquanto o outro slide mostrou o retrato da dívida pública em um ano, né, no ano de 2014, esse aqui mostra a evolução dos gastos públicos, desde o Plano Real, em 1995, até 2014. É evidente o privilégio dos recursos destinados aos juros e amortizações da dívida. Olha só a evolução dos gastos com educação e cultura, com saúde e saneamento, com pessoal e encargos sociais. Muita gente acusa os servidores públicos de serem os vilões dos gastos públicos. Não são. Olha o gasto com a Previdência e Assistência e olha os juros. E quem se beneficia são principalmente os bancos, que são os maiores detentores dos títulos. O próximo slide mostra os lucros dos bancos no Brasil nos últimos anos. Ano passado, 2014, o volume de lucros
dos principais bancos aqui no Brasil superou 80 bilhões de reais. É um escândalo em tempos de crise, em tempos de desindustrialização, de dificuldades de toda a economia real, não é? Nós vemos aí um volume de lucros que nos últimos anos superou 70 bilhões e em 2014 superou 80 bilhões. E isso é muito relevante, porque esse setor, o setor bancário, apesar desses lucros exorbitantes, é um dos que mais desemprega. E é um dos que mais explora, não é, a mão de obra qualificada, não é? Exatamente o setor que mais ofere lucros, não é? Deixa de cumprir as suas obrigações com os trabalhadores e automatiza a atividade. Está jogando grande parte das atividades para o público em geral. Hoje, somos nós que imprimimos nossos talões, que picotamos os nossos cheques, que cuidamos de buscar os nossos extratos. Quer dizer, é uma série de atividades que o setor bancário transfere para a própria sociedade, precariza os seus trabalhadores, não é? E acumula lucros cada vez maiores. Tá certo, doutora. Recebemos aqui a doutora Maria Lúcia Fatorelli, ela que é auditora. E a próxima pergunta que eu faço, já que é a sua especialidade, como é feita uma auditoria e por que é tão difícil colocá-la em prática? Olha, a auditoria deveria ser uma praxe, não é? Pois se nós estamos tratando do maior gasto público, que são os gastos com juros e amortizações da dívida. Se nós estamos falando de um gasto que, no fim das contas, é arcado pela sociedade, quem paga essa conta? Somos todos nós, que pagamos de diversas formas. Pagamos por meio dos tributos embutidos em tudo que consumimos, dos tributos que incidem sobre os nossos salários, não é? Sobre todas as atividades que exercemos. Pagamos com ausência de serviços públicos a que temos direito, porque à medida que a dívida absorve esse grande volume de recursos e faltam recursos para saúde, educação, quantas vezes nós temos que recorrer a uma saúde, um plano privado de saúde, a uma educação privada? Isso é uma forma de pagar a dívida também, com a subtração dos recursos. Pagamos por meio da entrega do nosso patrimônio, do patrimônio público federal, que pertence a todos os cidadãos. À medida que esse patrimônio é privatizado, isso significa também uma perda para todos nós, não é? É uma transferência de um bem público que pertence a todos nós para o setor privado, que vai lucrar com a exploração, não é? De empresas estratégicas e lucrativas e, ultimamente, com estruturas do próprio Estado, à medida que portos, aeroportos, estradas foram privatizados, né? Então, nós pagamos a dívida, a auditoria deveria ser uma praxe, deveríamos ter transparência. Que dívida é essa? Quem contraiu? Onde foram aplicados os recursos? Quanto de fato recebemos? Quanto já pagamos? Não é? Quem são os responsáveis? Não há transparência, apesar do Banco Central e do Ministério da Fazenda divulgarem dados sobre a dívida, não há transparência em relação a nenhuma dessas perguntas que eu acabei de colocar aqui. Então, a auditoria, ela visa buscar os documentos oficiais, analisar o conteúdo desses documentos e analisar esse montante da dívida. O que afinal, corresponde, de fato, àquela definição de dívida pública que nós iniciamos este programa, não é? Que seriam recursos absorvidos, recebidos pelo país, né? Posso dar um exemplo? Sim, de uma questão bem recente, para as pessoas entenderem como o instrumento da dívida pública está sendo usado às avessas. Os jornais acabaram de anunciar, há poucos dias, uma perda líquida do Banco Central com operações chamadas operações de swap cambial.
Esse nome complicado, afinal, o que significa isso? Uma garantia que o Banco Central dá, principalmente ao setor financeiro, em negociações em dólar. Vamos supor que os bancos querem comprar moeda em dólar para garantir alguma negociação. Então o Banco Central diz, não compre moeda em dólar, não compre moeda. Faça aqui comigo, eu te ofereço esse contrato de swap cambial e eu vou lhe garantir a variação do dólar. Se o dólar subir, eu lhe pago. Pois bem, nos últimos meses de deste ano, de 2015, em apenas 7 meses, o Banco Central teve uma perda líquida de 57 bilhões de reais. Imagina, 57 bilhões de reais, mais da metade do orçamento anual da saúde. O que acontece com esses 57 bilhões? Essa perda, ela é empurrada para a conta da dívida pública. Eu pergunto a vocês que estão nos assistindo, isso caracteriza dívida pública? Qual o recurso que ingressou no país? Não ingressou recurso nenhum, pelo contrário, o Banco Central entregou essa diferença para os bancos e gerou uma dívida pública. Então, esse exemplo, que está bem ligado à questão dos bancários aqui, né, que nos convidaram para esse programa, ele mostra como o instrumento da dívida pública, que é um instrumento muito importante, que deveria estar aí completando os recursos necessários ao financiamento das atividades públicas, como esse instrumento está sendo usurpado. E, mais uma vez, em benefício de quem? Em benefício dos bancos, em benefício do setor financeiro. Então, uma auditoria é essencial, porque essas informações, elas devem ser documentadas para que possamos tomar providências e corrigir os rumos. Então, a auditoria é uma ferramenta muito importante para elucidar todas essas operações de forma comprovada em documentos oficiais, em dados oficiais, para que um relatório de auditoria sirva de instrumento para tomada de decisões e para correção de rumos. Tá certo, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós vamos voltar para continuar tirando as dúvidas dos internautas, que já chegaram muitas perguntas por aqui, e também nós vamos falar de alguns países que já adotaram uma auditoria pública independente. Nós voltamos depois do intervalo, não saia daí. Já estamos de volta com o TV Bancários, desta quarta-feira, dia 19 de agosto. O presidente Eduardo Araújo, como os bancários devem saber, está em São Paulo para a campanha nacional que já começou essa semana. O primeiro item a ser debatido foi emprego, por isso que ele não está aqui hoje, que nós recebemos a doutora Maria Lúcia Fatorelli, aqui, a auditora aposentada da Receita Federal. Nós vamos tentar contato com o Eduardo Araújo, direto de São Paulo. A produção está tentando esse contato. Será que a gente já tem um contato com o Eduardo Araújo? Ainda não, nós vamos continuar o contato com o Eduardo Araújo para ele fazer um resumo do que foi debatido hoje, já que essas minutas foram entregues para a FENABAN hoje, já com a campanha nacional dos bancários. Vamos continuar, então, falando sobre a auditoria fiscal. Daqui a pouco a gente tenta contato com o presidente do sindicato. A próxima pergunta que eu tenho a fazer para a senhora é: que países já se submeteram a uma auditoria independente e se houve resultados positivos com isso? Certo. O caso mais emblemático é o caso do Equador. Em 2007, o presidente Rafael Correa decretou, eles pediam um decreto, criando uma comissão para realizar a auditoria da dívida pública. Nesse decreto, ele determinou o período que deveria ser auditado, um período de 30 anos, desde a década de 70 até 2006, né? Nós estávamos lá em 2007, e nomeou membros equatorianos, não somente dos órgãos
responsáveis pelo manejo da dívida pública, como também representantes de movimentos sociais. E nomeou 6 estrangeiros de organizações sociais vinculadas ao tema da dívida. Foi aí que eu tive a honra de ser designada para trabalhar nessa auditoria equatoriana. O que aconteceu? Depois de 14 meses de trabalho, nós dissecamos o processo de endividamento público, tanto externo como interno. Eu tive a oportunidade de trabalhar na comissão de dívida contraída junto a bancos privados internacionais. E o resultado dessa auditoria demonstrou uma sequência de operações ilegais, como o exemplo do swap que eu vinha dando, de utilização do endividamento público às avessas, renegociações totalmente ilegítimas, computando dívidas privadas, transformando dívidas privadas em dívidas públicas, cobrando encargos abusivos ilegais, cláusulas também ilegais e fazendo repactuações antecipadas de dívidas não vencidas, empacotando juros num processo denominado anatocismo, que é proibido para o setor público, enfim. Em resumo, aquelas ilegalidades todas culminaram num processo em que a gente descobriu lá de renúncia à prescrição de uma grande parte da dívida. Todas essas ilegalidades e até fraudes que nós apuramos foram elencadas no nosso relatório, devidamente fundamentado. E qual foi o resultado? Diante desse relatório, o presidente Rafael Correa fez uma oferta pública aos detentores dos títulos da dívida externa equatoriana. E qual foi a grande surpresa? Os bancos detentores desses títulos concordaram em vender esses títulos de volta para o Equador por apenas 30% do seu valor de face. Com isso, o Equador anulou, com a concordância dos credores, 70% de sua dívida externa em títulos, que é muito parecida com a brasileira, e esse alívio de recursos possibilitou que o Equador triplicasse os investimentos em saúde, educação, construção de estradas e outros investimentos geradores de emprego. Todos vocês podem olhar, inclusive os dados são abertos, dados até da CEPAL, vocês podem ver o salto que o Equador deu de 2008 para cá, depois que enfrentou o sistema da dívida e destinou recursos para as áreas sociais do país, né? Foi impressionante o que aconteceu lá. Recentemente, a Grécia, através do parlamento, não foi o executivo, como no Equador, foi o legislativo, criou uma comissão para fazer auditoria da dívida. Mas foi um período já, durante essa crise, não é, que o país está passando, e um processo muito curto, apenas 7 semanas. Então, só foi possível fazer até agora um trabalho preliminar. No entanto, esse trabalho preliminar já apurou os mecanismos inseridos nos acordos de dívida grega, de tal forma que o dinheiro não chega na Grécia. O contrato conhecido como bilateral de 2010, por meio do qual países emprestariam à Grécia, na realidade, eles depositam o dinheiro numa conta no Banco Central Europeu e dessa conta o dinheiro já segue para bancos detentores de títulos desvalorizados, que se eles fossem vender no mercado, eles apurariam 16% em média. Pois, através desses acordos, eles recebem 100%. E outros acordos também que, através de uma empresa criada em Luxemburgo, que não entrega dinheiro à Grécia, entrega papéis. E esses papéis têm garantia dos países europeus e são trocados por papéis sem garantia dos bancos, de tal forma que é um mecanismo escandaloso de salvamento de bancos. Todos nós sabemos que desde 2008, bancos dos Estados Unidos e da Europa entraram naquela crise financeira. Pois bem, o sistema da dívida na Europa está sendo utilizado para resgatar esses bancos, transferindo o ônus para o setor público. Antes a crise estava instalada nos bancos, agora ela está instalada
dos países que para pagar essa dívida estão sacrificando a população europeia de uma forma inimaginável, não é? Há poucos anos atrás, acabando mesmo com o estado de bem-estar social. É um assunto meio que difícil de entender, mas com a explicação da senhora fica até mais claro da gente entender, por conta da experiência também, afinal são mais de 15 anos já de trabalho na auditoria fiscal. A gente agradece mais uma vez a participação da senhora e agora vamos começar a responder as dúvidas que vão nos chegando pelo Linha Direta, lembrando que você ainda dá tempo de você participar, pode enviar sua pergunta. A primeira pergunta é do Matheus Leme. Como dissecar o processo de endividamento do país e buscar a verdadeira natureza dessa dívida pública que tem absorvido a parte mais relevante dos recursos nacionais, enquanto faltam recursos para atendimento dos direitos sociais básicos de milhões de brasileiros que vivem na pobreza e na miséria? Então, isso para dissecar, não é, o processo de endividamento, a ferramenta para fazer isso é a ferramenta da auditoria. A auditoria busca exatamente ter acesso a cada negociação, a cada geração de dívida. Foi uma geração de dívida legítima, correspondente a um dinheiro que ingressou no país para completar recursos para o cumprimento dos direitos sociais? Ou foi uma geração de dívida ilegítima, como esse caso do swap que eu mencionei, como o caso da Grécia, e vários outros casos aqui no nosso país que nós já identificamos, geração de dívida sem contrapartida, não é? Então, para dissecar isso, nós temos que acessar dados, documentos, não é? Temos que ter informações para abrir essa caixa preta. A próxima pergunta é do Daniel de Souza. Ele fala: sou bancário e estudante de economia e, em princípio, não há nada de errado no fato de um país, de um estado ou até mesmo de um município se endividar, porque o que está acima de tudo é o atendimento do interesse ao público. Se o Estado não arrecada o suficiente, em princípio, ele poderia se endividar para o ingresso de recursos para financiar todo o conjunto de obrigações que o Estado tem. Aí ele pergunta, teoricamente, a dívida significa isso? Então, teoricamente, sim. Teoricamente, dívida deveria ser exatamente o que... É Daniel, né? Isso. O que o Daniel coloca na pergunta dele, não é? Deveria ser um instrumento para trazer recursos para o Estado e financiar o interesse público, como ele coloca muito bem. O grande problema é que quando nós investigamos o endividamento público de vários países, nós já tivemos oportunidade de verificar, dos estados brasileiros, nós estamos agora com um problema grande nos estados, né, da federação. O que nós encontramos? Mecanismos meramente financeiros, usurpação desse instrumento importante do endividamento público que deveria financiar o interesse público. Nós temos comprovado, por meio dessa investigação, a utilização do instrumento para outros fins, principalmente para transferir recursos públicos para o setor financeiro privado, né? Então, essa distorção, ela tem que ser comprovada, documentada por meio de uma auditoria, porque não é possível continuar assim. Olha a situação dos estados, que é um tema super atual. Nesse momento, o estado do Rio Grande do Sul está passando por uma situação, olha lá, os servidores sem receber o salário, não é? Mais de 40 categorias deixaram de receber seus salários, entraram em greve, não é? E da mesma forma que o Rio Grande do Sul, vários outros estados estão com as suas finanças deterioradas por conta de um processo de endividamento totalmente ilegítimo. A dívida dos estados, em sua grande maioria, corresponde a passivos dos bancos, antigos bancos estatais, que foram privatizados. Até bancos que não foram privatizados, como o Banrisul, transferiram passivos para a dívida pública e essa dívida foi refinanciada pela União em condições piores do que de um agiota. Os juros que a União cobra dos estados federados são juros abusivos, de tal forma que os estados já pagaram. O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, refinanciou uma dívida de cerca de 10 bilhões lá em 98, pagou 45 bilhões e deve 55 bilhões. Então, olha, é uma conta que não fecha, só mesmo dissecando, como disse o
o internauta, para que essa situação seja denunciada e seja revista, não é? Nós temos que realmente partir para essa realização da auditoria em âmbito federal, em âmbito dos estados, de municípios também, não é? O caso do município de São Paulo também, depois tivermos tempo, é escandaloso. Não é? É um caso que a União refinanciou uma dívida que CPIs da dívida, tanto CPIs da dívida locais lá de São Paulo, como CPI da dívida ocorrida no Senado Federal, já tinham provado a fraude daquela dívida lá da Prefeitura de São Paulo. Isso aí foi deixado de lado. Todas essas investigações foram deixadas de lado e essa dívida foi refinanciada. E está lá o município mais rico da América Latina, sem ter condições de fazer os investimentos públicos que a sociedade paulistana necessita. Não é? Então, essa distorção é que nós criticamos. Nós não criticamos o instrumento do endividamento público em si. Nós criticamos a distorção desse instrumento, que é o que nós chamamos de sistema da dívida. A Ana Clara, doutora, ela quer saber, essa dívida pode realmente ser paga um dia? Olha, o mais grave é que essa dívida está sendo paga, né? Essa dívida nunca auditada devidamente, ela está sendo paga. Se nós fizermos um cálculo apenas numérico, entradas e saídas, nós já pagamos essa dívida várias vezes, né? E o que nós estamos pagando hoje é o resultado de um processo de juros sobre juros e outros mecanismos financeiros, né, que impactam nesse volume da dívida pública e já é uma dívida que já alcança 3 trilhões e 600. Nós temos pago com recursos orçamentários, com privatizações, não é? E com outras fontes que são destinadas para a dívida pública, por exemplo, o lucro das empresas estatais. Vamos pegar a Petrobras. Quando a Petrobras dá lucros elevados, a parcela da Petrobras, das ações da Petrobras, que são detidas pelo setor privado, esse setor recebe dividendos. A parte pública, o lucro da parte pública da Petrobras é destinado para pagamento de dívida. E da mesma forma as outras estatais, Banco do Brasil, etc. Então, são várias fontes de recursos que são destinados prioritariamente para o pagamento da dívida. Nós temos pago. O que nós queremos com a auditoria é investigar e separar o que é realmente dívida que nós temos que pagar e o que não é dívida, o que é fruto de usurpação desse instrumento e que não deve ser pago, porque é resultado de má utilização desse instrumento ou resultado até de operações ilegais e ilegítimas. Isso nós não podemos continuar pagando às custas de sacrifício do povo brasileiro. A próxima pergunta é do Jorge Couto. Ele quer saber se o governo é refém da dívida de títulos públicos. Então, o governo ficou refém, não é? Aliás, o Brasil é refém desse sistema da dívida ilegítimo desde que decretamos a nossa independência. Quando o Brasil, lá em 1822, se tornou independente, Portugal transferiu para o Brasil uma dívida de mais de 3 milhões de libras que ele havia contraído junto à Inglaterra para brigar contra a nossa independência. Não barrou nossa independência, nos transferiu a dívida. Só transferiu a dívida, o dinheiro não. Então, a nossa primeira dívida como país independente, entre aspas, já foi uma dívida caracterizada pela ausência de contrapartida real, que é o que a gente chama de sistema da dívida, né? Então, a partir daí, não é, vários processos, que não dá tempo aqui de entrar em muito detalhe, mas nós tivemos uma auditoria feita por Getúlio Vargas em 1931, que naquela época apurou que apenas 40% da dívida tinha contrato. Não existia contabilidade regular, não existia controle das remessas. A partir daquele levantamento de Getúlio, tanto o fluxo de recursos para pagamento de juros e amortizações, quanto o estoque da dívida, ambos se reduziram pela metade.
E não foi à toa que justamente no governo de Getúlio que os direitos sociais foram conquistados, não é? Começaram a ser conquistados aqui no Brasil. Hoje, a dívida virou uma bola de neve e ela tem o seu curso próprio. Nós estamos hoje lançando títulos para pagar outras obrigações que estão vencendo e também emitindo títulos para pagar novas obrigações que são criadas, não é? Principalmente devido a equívocos da política monetária exercida pelo Banco Central. Próxima pergunta é da Marcela Reis, ela é lá de Planaltina. Ela pergunta: boa noite a todos, qual a relação entre os juros da dívida pública e o ajuste fiscal em curso hoje no Brasil? Muito boa pergunta, até agradeço, porque nós não poderíamos deixar de falar desse ajuste fiscal, né? Os jornais falam todos os dias no ajuste fiscal, mas eles não explicam ajuste fiscal para quê, não é? Em primeiro lugar, o que significa ajuste fiscal? Significa corte de destinações orçamentárias para todas as áreas, né? Nós começamos este ano de 2015 com um corte de quase 70 bilhões, que retirou da saúde quase 10 bilhões, da educação quase 10 bilhões e retirou recursos de todas as pastas orçamentárias. Recentemente, o ministro Levi encaminhou mais um ajuste de mais de 10 bilhões, cortando de novo mais de 1 bilhão da saúde, da educação, etc. Bom, o ajuste fiscal é feito tanto por meio desses cortes, como também por meio das privatizações. Todo o recurso das privatizações é destinado para pagar a dívida também, né? E as privatizações continuam. Essa semana nós tivemos a entrega de 25% da Petrobras Distribuidora. Já foi anunciada a abertura de capital da Caixa Econômica e vários outros itens no tal Programa de Investimento e Logística, o PIL, né? Investimentos em estradas, portos, aeroportos, que é um tipo de privatização também, essas concessões, não é? Pois bem, qual é a relação disso com juros? Esse ajuste fiscal, todo esse sacrifício imposto, né, à sociedade, ele só serve para cumprir a meta de superávit primário, que paga um pedaço dos juros, porque a maior parte dos juros está sendo paga com a emissão de nova dívida, não é? Então, todo esse sacrifício do superávit primário que está afetando a sociedade em geral, está afetando os trabalhadores, não é? Olha quantas categorias de servidores públicos estão em greve, porque nos últimos anos, servidor público não tem tido sequer a reposição da inflação. É por isso que nós temos aí tantas categorias em greve, né? Agora, a dívida tem atualização monetária mensal, cumulativa, né? E em cima dessa atualização ainda temos os maiores juros do mundo, né? Então a relação é direta. Ajuste fiscal é para pagar um pedaço dos juros. Estamos recebendo aqui a doutora Maria Lúcia Fatorelli, ela que é auditora aposentada da Receita Federal, autora e coordenadora de livros. Então vamos falar sobre algumas obras. O último slide, vamos mostrar algumas obras que a senhora coordenou. Então, esse aqui é o caderno de estudos, A Dívida Pública em Debate. Saiba o que ela tem a ver com a sua vida. É a nossa publicação mais popular, né? A gente explica a riqueza do Brasil, as desigualdades sociais e por quê, né? Porque tem uma dívida no meio desse caminho aí, não é? Temos esse livro, Auditoria Cidadã da Dívida dos Estados, que é o único livro que trata da dívida dos estados no Brasil. É um esforço que nós realizamos para compilar as informações e colocar esse tema no debate, né? Como eu mencionei, vários estados estão em situação muito séria e muito pouco se sabe dessa problemática da dívida. O mais recente é esse, Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Experiências e Métodos. Esse livro já foi traduzido para espanhol, inglês, francês, grego e árabe, porque
exatamente não há bibliografia a respeito do tipo de auditoria que nós defendemos, que é uma auditoria integral, não é só uma auditoria contábil, não é só uma auditoria de números. A auditoria que nós defendemos é uma auditoria que busca os documentos que geraram a dívida, que estuda esses documentos, inclusive, dentro do contexto histórico, político, não é? Por exemplo, a dívida gerada lá na época da ditadura, não é? A ilegitimidade daquela dívida para financiar um regime que a população não apoiava, não é? Então, é uma auditoria que a gente chama de integral, porque ela olha o processo de endividamento sob todos esses aspectos e ela também se preocupa com os impactos do endividamento. Porque nós não podemos considerar que a dívida é algo isolado. Ela está afetando gravemente toda a economia, está afetando os direitos humanos, não é? E está emperrando, está amarrando esse gigante que é o nosso país. O Brasil é a 7ª economia mundial. E o que essa dívida tem feito ao longo das últimas décadas? Tem nos colocado nesse patamar de país exportador de matérias-primas, não é? Deixando escoar as nossas riquezas sem benefício algum ao país, porque esses recursos já ficam lá fora para pagar essa dívida ilegítima, não é? E que nós já apontamos, inclusive, nós tivemos um processo de CPI da dívida aqui no Brasil, em 2009 e 2010, essa CPI que foi muito pouco noticiada, poucos brasileiros conhecem. Nesse livro, Auditoria Cidadã da Dívida, Experiências e Métodos, tem um capítulo sobre essas experiências da CPI da dívida. Nós apuramos diversas ilegalidades, ilegitimidades. E esse processo foi entregue ao Ministério Público, mas até hoje nada aconteceu, não é? E nós continuamos aí com esse processo. Por último, esse Alternativas de Enfrentamento à Crise é o resultado de um seminário internacional que nós realizamos em 2011, inclusive com a participação de uma importante deputada grega, Sofia Sakorafa, que veio nos prestigiar e participou, né? Em 2011, a Grécia já estava lá sob intervenção da Troika, né? Que começou em 2010, e a participação da Sofia Sakorafa aqui em 2011 foi muito importante. Tudo isso está relatado nesse livro, Alternativas de Enfrentamento à Crise. Então, essas são as nossas obras atualmente. Ah, certo, são algumas obras de importante segmento para o Brasil, porque o Brasil precisa de uma auditoria. Vamos para São Paulo, então, conversar com o Eduardo Araújo. A primeira pergunta que eu faço para você, Eduardo Araújo, direto de São Paulo, é por que os bancários defendem a auditoria, já que nós estamos falando disso no programa de hoje? A Conferência Nacional dos Bancários, que reuniu mais de 600 bancários de todo o país, discutiu também uma pauta política, combate à terceirização, reforma política e, entre eles, também a questão da auditoria da dívida pública. Esse assunto é muito importante para que a gente reduza, né, esses gastos do governo pagando coisas que não temos certeza se estamos devendo. Então, outros países têm feito isso e nós, bancários, vamos insistir nessa pauta, né, que durante vários anos aí vem sendo discutida na sociedade. Está aí o Eduardo Araújo defendendo a auditoria pública aqui no Brasil. Eu agradeço, viu, Eduardo, a sua manifestação em nome da Auditoria Cidadã da Dívida. A próxima pergunta, presidente, que eu faço é como é que foi a negociação hoje, já que foi falado sobre emprego? A negociação com a FENABAN iniciou hoje com a pauta de emprego, são 25 cláusulas em debate e discutimos a garantia de emprego, correspondente bancário, jornada do bancário. Na pauta de jornada bancária a gente inclui uma questão que a sociedade reivindica, que é que os bancos abram de 9 às 17 e como a jornada bancária é de 6 horas, a gente reivindica 2 turnos de trabalho, né, para que possa atender toda a população a contento e não da forma como é colocado ainda hoje. Nós também discutimos aí contratações e que a gente possa ampliar o número de trabalhadores no atendimento da população.
As negociações vão continuar. A próxima pauta é sobre saúde e segurança e até dia 16 de setembro nós temos pauta ainda para discutir para chegar ao ponto de remuneração. E tem agora as negociações também específicas do Banco do Brasil e da Caixa que começam na semana que vem. A postura dos banqueiros não foi nada satisfatória, porque não quero discutir a garantia de empregos e ainda falaram em mesa que apoiam o projeto 4330 de ampliação da terceirização. E por isso a gente vai continuar mobilizando todos os trabalhadores para que a gente não saia com uma pauta de negociações ruim, porque nós já vimos que os resultados dos bancos têm sido muito bons e não tem nenhuma crise no sistema financeiro. Tá certo, obrigado, Eduardo Araújo. A gente deseja uma boa noite, um bom descanso para você. A gente sabe que a campanha começou com tudo, tem muito trabalho pela frente ainda. A gente agradece a sua participação aqui no programa de hoje. Eu também agradeço a doutora Maria Lúcia Fatorelli. Muito obrigado pela presença. Obrigado por explicar, esmiuçar em termos mais simples, conforme a senhora já disse. A televisão não mostra o porquê que está sendo feito isso. Explicar esses termos mais simples para a gente. Lembrando que o programa vai ficar disponível depois para você assistir e tirar suas dúvidas também. Você também pode ter acesso. Queria que a senhora passasse o site de vocês para ter acesso aos livros de vocês. Certo. A nossa página, auditoriacidadã.org.br, e também no Facebook, Auditoria Cidadã da Dívida. Acompanhem e participem dos núcleos. Nós estamos fundando núcleos da Auditoria Cidadã em várias capitais para exatamente multiplicar esse conhecimento de um tema que afeta a vida de todas as pessoas. Muito obrigada pela oportunidade, sucesso aí aos bancários na campanha salarial. Vocês têm realmente que colocar esses dados que nós denunciamos do lucro dos bancos, né? E exigir a partilha desses lucros, né, com os trabalhadores que ajudam, né, as instituições a alcançar essas metas, né? Agradecemos a sua presença, doutora Maria. Obrigada. Que levanta essa bandeira há 15 anos de defender uma auditoria cidadã limpa, uma auditoria cidadã justa, não é isso? Exatamente. Tá certo, foi um prazer. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada. Nós agradecemos a presença da senhora. Ficamos à disposição. Tá certo. Lembrando que você pode também continuar conectado junto com o Sindicato dos Bancários por meio do site bancariosdf.com.br. Lá você acompanha todas as ações do sindicato, inclusive hoje o Eduardo Araújo, sempre que faz o resumo da semana, como ele não está, hoje foi realizada uma mobilização no SED 8 do Banco do Brasil, por conta de descomissionamentos desnecessários que o banco vem fazendo, e também você pode se informar lá no site do Sindicato dos Bancários. Além disso, na sexta-feira temos um encontro também na TV Comunitária com mais um programa TV Bancários. A gente te espera na sexta, então. Muito obrigado a todos vocês que mandaram perguntas, muito obrigado pela companhia. Estaremos de volta na próxima quarta-feira. Tchau!